Então vamos lá? O que está acontecendo, né? O Yuan digital, a moeda chinesa aí que pode exterminar talvez o domínio, o controle do dólar no mundo. Que história é essa? Eu recebi hoje várias pessoas ali manifestando preocupações, né? Quanto a esse aumento de poder da China ali, por uma série de razões que você vai entender daqui a pouco. Mas antes de mais nada, Vandinho, o que a gente tem que falar? Likezinho na confiança. Quem é sardinha raiz vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, vai com calma, não precisa deixar o like, considere deixar o like e se inscrever somente quando e se alguma informação desse vídeo te agregar ou te trouxer algum conhecimento, aí você pode considerar deixar o seu like e se inscrever. O que acontece? Desde o acordo de Bretton Woods, né, o dólar ele é hoje a principal moeda utilizada em transações internacionais. Vou vender soja para a China. Porra, não é real nem yuan, é dólar. Vai lá, taca ali dólar, chegando lá, o pessoal converte. Sai daqui uma conversão, né? Envio pelo sistema SWIFT, né? Eu envio aqui uma transação financeira, chega lá, você tem que ter um IBAN, mó canseira, transforma em dólar, chega lá o dinheiro em dólar, do dólar eles convertem lá para o yuan, se for o caso da China, né? Da empresa querer converter, ela converte lá e assim todo mundo ficou satisfeito, né? Foi utilizado uma transação comercial. Isso é um poder muito forte para os Estados Unidos, porque basicamente a moeda deles é a moeda do planeta. Se eles emitem mais moeda, eles não estão emitindo mais moeda somente dentro do território americano, né? Eles estão emitindo mais moeda para o planeta todo. Todo mundo tem que lidar e transacionar nesse tipo de moeda, porque é considerada a moeda mais segura aí do planeta de modo geral. Agora, a China começou a ser um país que está em ascensão, né? Antigamente a gente falava, olha, será que a China eventualmente vai passar a economia americana em tamanho, né? Porque em crescimento já tinha passado, foi um baque ali para os Estados Unidos, a primeira vez que a China começou a crescer mais do que os Estados Unidos. Depois foi passando em vários índices, né? A maior classe média do mundo, sei lá o que também, tem um tamanho de população gigantesco. Depois, a China ficou reconhecida por exportação, né, de produtos piratas. Quem lembra disso? Teve esse período que China era sinônimo de pirataria, né? Começou, depois disso, a ser a fábrica do mundo, mas aí ela era uma grande exportadora dos produtos acabados, então os cérebros não eram chineses, né? Os cérebros ali eram americanos, os cérebros eram japoneses, os cérebros eram alemães ali, e pegava, desenvolvia uma tecnologia nesses países e mandava para a China só como fábrica. De repente, né, de um estalo para o outro ali, a China começa também a criar as próprias marcas, né? A gente não ouvia falar de marcas específicas chinesas que não fossem consideradas piratona. Então eles começaram criando uma cópia dos produtos e chegaram a desenvolver tecnologias próprias. Hoje o Xiaomi tem funções que a Apple foi obrigada a copiar. Um número de câmeras ali, etc. Então a China começou a ser também um grande polo de desenvolvimento de produtos. Não só de cópia, não só de pirataria como ela foi em outro momento, não só de desenvolver produtos depois que a ideia tecnológica já estava pronta, mas agora também da criação da própria tecnologia. E aí já não se fala mais, como se dizia antes, né? Ah, se a China um dia pode ultrapassar a economia americana em tamanho mesmo, em volume no mundo. Hoje em dia já se fala quando, né? Já vários especialistas ao redor do mundo já falam quando a economia chinesa ultrapassar a economia americana e como é que vai ser isso, né? Porque tem uma armadilha histórica chamada armadilha de Tucídides. Sabe o que é isso, velho? Tô ligado, tio. Armadilha de Tucídides. Então, será que a China e os Estados Unidos serão obrigados a entrar em um confronto? Historicamente, quando a gente observa uma potência, né, ultrapassando outra, elas tendem a entrar num confronto aqui. E a gente começa a ver que os Estados Unidos e a China estão cada vez mais se chocando em alguns temas específicos, se dando aquela alfinetada. Deus queira que eles criem bom senso, porque isso não tem como sair nada de produtivo das duas maiores potências financeiras e de poder bélico também do planeta entrando em contenda, né? Já não tá legal a Rússia entrando em contenda, que dirá a China entrando numa contenda com os Estados Unidos. No meio disso tudo, essa baguncinha toda, rolou agora da Rússia atacar a Ucrânia. Quando a Rússia atacou a Ucrânia, os Estados Unidos decidiu mostrar um pouco do que ele conseguia fazer, assim, fazendo ameaças, falando assim, olha, a gente bloqueia você no sistema internacional, você não vai ter como vender, não vai ter como exportar, não vai ter como sei lá o quê. E disso a China observou que era uma grande vulnerabilidade mesmo, essa dependência do dólar ali. E começou um papinho, lá em 2020 ainda, já tinha esse papinho, 2021 tinha esse papinho, começou o conflito, o papinho aumentou e se tornou realidade mesmo. Então a China mostrou para o mundo, né, que ela tem um projeto ali de moeda digital emitida pelo Banco Central. Diferente de um sistema igual da blockchain, Bitcoin, etc., que é descentralizado, seria um sistema que funciona de maneira parecida com as criptomoedas, só que emitida por um banco central específico. Então a China criaria a moeda dela, o Yuan digital. E a loucura é que na fase de teste eles já transacionaram mais de 14 bilhões com essa moeda. Imagina isso.
Só no teste, senhor, vamos dar uma brincada. Vamos dar uma brincada. Desde 2019 eles estão nessa brincadeira, né? Que eu falei pra vocês, 2020 já tinha um papinho, isso tá o quê, mas tava no teste. Agora a gente já tá falando de um teste aí que rodou já 14 bilhões de dólares aí em yuan digital. A ideia da moeda é muito simples, né? Você poderia comprar soja da China e a China vai te pagar e você vai receber já direto no seu país ali. E no seu país você receberia em yuan e não mais em dólar, né? Você receberia nesse yuan digital. E daí você teria que ter, lógico, né, um lugar para fazer o exchange disso e trocar isso por outra moeda aqui. O problema maior disso é que você fala assim, Raul, beleza, né? Então assim, as pessoas será que iam utilizar o yuan se ele fosse uma moeda muito mais fácil de transacionar, se não dependesse de intermediadores, se não dependesse de nada disso e do país que mais exporta e que mais importa do planeta? Assim, é um dos que mais importa e que mais exporta. É tudo, o veículo ali. Fica difícil você falar que não, porque meio que é complicado, né? De um lado você tem toda uma burocracia para enviar esse dinheiro e para receber esse dinheiro, e do outro eles estão falando assim, olha, se você usar o yuan digital, a gente faz essa transação em segundos. Você recebe aí esse dinheiro em yuan aqui em segundos, eu envio daqui também, a gente pode negociar com o mundo inteiro nesse dinheiro. E para converter, eventualmente, você vai ter que, algumas empresas devem começar a abraçar essa ideia de começar a trocar isso dentro de países, desenvolver, até porque é um dinheiro gigantesco, né? Você pensa o estímulo que você tem para você abrir uma casa de câmbio que faz a conversão disso para a moeda do seu país. Para acabar de lascar com tudo, os Estados Unidos, eles simplesmente, né, quando você olha o impacto disso para os Estados Unidos é muito grave, ele perderia ali um poderio gigantesco de controle, agravaria muitas tensões no mundo, porque se hoje em dia ele consegue pôr a Rússia numa caixinha ali, falando sei lá o que do sistema SWIFT, não tem mais isso, a Rússia e a China poderiam negociar diretamente sem ter nada, né, sem ter o uso ali do dólar e sem nada disso, e deixaria esses países assim completamente livres para fazer peteco, né? E os Estados Unidos está ali assim, a gente viu, é impactante, né? É grave, né? Os caras vão lá e falam, porra, é grave, né? A secretária do Tesouro lá, a Janet Yellen, né? Ela falou, gente, ó, tem um problema aí, né? A gente tem um impacto do yuan digital, pode ser impactante. Aí o Congresso e tudo, eles ficam lá falando, gente, o Senado também tá realmente preocupante. E eles não têm nenhum projeto ainda de moeda digital. Um sistema financeiro, um dos mais atrasados do planeta, dos Estados Unidos, não sei se vocês sabiam disso, não tem um Pix até hoje nos Estados Unidos. Não existe Pix até hoje nos Estados Unidos. Os malucos passam cartão de crédito, tem que assinar. Aí assina o negocinho. Hoje em dia, digitalmente, mas você tem que assinar. Sistema, então, todo doido, o sistema financeiro. O sistema de tributação até que não, mas o sistema financeiro extremamente atrasado. A China desenvolvendo isso a passos largos, né? O Brasil também já cogitando, o Brasil já tem uma conversa bem avançada, falando sobre real digital. E os Estados Unidos não decidiu nem se existe a necessidade ainda. Eles estão discutindo se, será que a gente mexe com isso aqui? Então isso aqui propõe, né, uma complicação ali para os Estados Unidos e pode propor uma complicação para o mundo inteiro também se os Estados Unidos não reagir, né? Pelo menos para o Ocidente aqui, seria uma coisa um pouco mais complicada, porque o pessoal já tem aqui as regras, como funciona, dólar, sei lá o que, tarará. Provavelmente as empresas vão transacionar aí yuan digital. Imagina o Brasil, né, que exporta carne, etc., usaria muito mais do yuan digital. É uma troca de poder ali aos poucos, né, que está sendo efetuado. Os Estados Unidos parecem não ter se dado conta ainda do PT, eles estão publicando cartas falando... também para quem vai receber, né? 2 segundos, uma transação que demora um dia e sei lá quanto, dependendo quando tudo dá certo, pode demorar até 4, 5 dias. A cotação muda muito rápido de um tempo para o outro. Pô, é nabo, né? É complicadíssimo. Eu fiz, né, câmbio muito tempo, né? Até hoje a gente tem lá na ISA, você pode fazer seu câmbio pela ISA lá. A gente via e recebe yuan, inclusive dólar também e euro também. Só que é uma coisa muito complicada, muito delicada. E você tem que ter um monte de dados. Não basta ter um código de uma carteira, um negócio assim. Você tem que ter um IBAN, aí você tem que ter o SWIFT, aí você tem que ter um banco que vai receber esse dinheiro por você e vai fazer a conversão para cair em dólar, tem que pagar a cotação. Gera um monte de taxa, tem o deságio, que é a diferença entre o preço que o dólar está no dia e o dólar que você vai receber. Por exemplo, o dólar está 5,29, você não recebe a 5,29. Às vezes, se a empresa for zoada, se o banco que você está fazendo esse recebimento for zoado, pode dar 30 centavos de deságio, mais as taxas em cima disso. Um monte de taxa que tem ali ainda embutida. Ele pode cobrar um valor ainda para fazer essa operação. Então, isso aqui se resolveria para um monte de gente. Você pensa que esses 10 centavos, você pensa que é pouca coisa. Imagina para um cara que transaciona 5 milhões de dólares, por exemplo. Olha só. Então, 5 milhões de dólares, né, no mês ali, e você pensa isso é muito para um monte de empresa que é ridículo, vocês veem os números de empresa de bolsa, vezes 5,29, o cara receberia 26 milhões e 450 mil, né? Ele receberia aqui. 5 milhões de dólares com deságio, né, desse daí, de 20 centavos, por exemplo, de 19 centavos, o cara receberia 25 milhões e 500 mil. Então, assim, dá uma diferença gritante. Gritante, cara. Você pega aqui, ó o número de diferença, né? Cara, o cara perdeu aí mais de 1 milhão
Só no câmbio, só no deságio, centavinhos. Você olha e fala, porra, não deu nada. Quando você vai fazer a multiplicação, dá milhão. Se você parar pra pensar, é só vantagem eles fazerem isso, né? Pra eles é uma vantagem e para também quem negocia também. Então, nesse ponto, tem esse estímulo. E aí, por que a China decidiu fazer isso à frente de todo mundo? Porque aqui também tem um motivo, né? Quando você pensa no sistema chinês, o Brasil, a gente tem, por exemplo, um número de bancos ali, um número de várias empresas fazendo transações financeiras de toda forma. A China, ela tem o tal do super apps, né? Tem a Tencent, tem a Alibaba ali, que tem super aplicativos. A galera acaba usando um aplicativo só para WhatsApp, para pedir comida, para comprar coisa, para comprar passagem de avião. É um aplicativo só que tem tudo dentro do mesmo aplicativo. Inclusive faz pagamento e recebe pagamento. Esses aplicativos acabaram virando uma coisa muito grande, é uma concentração, eles têm um controle do sistema da China ali. Então eles praticamente têm dados sobre toda a população, eles têm dados sobre tudo ali, esses dois aplicativos, e aí concentrou essas operações deles. A China quer tirar da mão deles ali esse poder sozinho, né, de controlar e de ter acesso a tudo isso. E óbvio, né, ela tá falando, não, a gente não vai vigiar nunca os usuários aqui que estiverem negociando, só se envolver algum tipo de crime, se a gente tiver suspeita de crime. O que é uma suspeita de crime? Eu acho que pode estar suspeito, deixa eu ver. Isso é uma suspeita, né? Porque não é se houver crime, é se tiver uma suspeita de crime. Então, assim, eles estão falando que não vai ser rastreado, a gente sabe que vai ser rastreado, tem esse rolê. Eu acho que o yuan vai dominar a economia, né? Que é o que muita gente tá falando, que vai foder com tudo, meu Deus, é o fim do mundo e tal. Cara, acho que não. Acho que é muito difícil a gente falar de uma janela de troca do dólar ali pro yuan em menos de 5, 10 anos. Porque primeiro precisa desenvolver uma estrutura dentro desses países também. Por mais que seja digital, a gente pode aceitar o valor, precisa ter essa estrutura de várias casas de câmbio, de vários lugares especializados na troca disso, no recebimento ou na conversão, né? A gente tem hoje um benefício para as empresas que já estão nesse setor, que elas acabam agora sendo convidadas aqui a apresentar uma solução para esse problema. Você imagina para uma empresa igual a Binance, por exemplo, agora, ela começa a falar, gente, não, beleza, a China tem o yuan digital lá, a gente aceita depósitos e saques de yuan digital em conversão de qualquer moeda. Os caras já estão ali, né, aceitando moeda fiat, convertendo as moedas em real, etc. Eles poderiam ser um grande veículo para isso. Binance, mercado Bitcoin no Brasil, né? E também a Bitpreço também, que é uma fusão aí da Biscoint com a Bitpreço, virou a Bitpreço sozinha. São empresas que elas já estão adiantadas nesse processo. Acho que para essas empresas pode ser muito bom, mas não acredito num processo que não tenha uma reação. Acho que os Estados Unidos só está demorando a reagir porque o negócio não entrou na prática ainda. Eu acho que eventualmente deve reagir. Adoraria que o Brasil fizesse o real digital. Você vai falar, Raul, mas pelo amor de Deus, o governo vai vigiar a gente. Já vigia e com as informações do banco. Não, mas já vigia. Isso aí é simples, né? Por que eu gostaria do real digital? Agora eu vou lançar uma polêmica. Porque quando a gente fala de uma moeda digital completamente, a primeira coisa é que as transações são muito simples mesmo. E isso aqui é incontestável, fica muito legal. O Pix já facilitou e nem é o real digital, hein? É só o Pix ali, é o real tradicional já funcionando. Se a gente vai para um sistema desse que o dinheiro em si, o governo consegue fazer uma coisa que ele sempre sonhou e que facilitaria muito nossa vida. Cobrar um imposto de forma automática sobre as transações. Eu não sonego imposto. Eu tô nessa situação. O que eu não gosto é de ter que preencher a Receita Federal todinha ali, aquela bagunça e tal. Imagina o seguinte, comprei ações. Ele já falou, você comprou ações e vendeu acima do valor. Como é tudo digital aqui, a gente já cobra aquela taxinha, tá tudo certo. Porra! E, cara, isso aí seria maravilhoso. Eles implementam a regra ali dentro da própria moeda. E já vai, transação de sei lá o que, tem tanto, transação de sei lá o que, tem tanto. Tudo digital, tudo facinho, já vai cobrando aquelas pedacinhos dele lá. O governo faz a cobrança dele à vontade, resolve o PT dele e deixa a gente em paz, que todo ano você tem que preencher o IRPF gigantesco, aquele negócio todo. Então, acho que o real digital, ele facilitaria essa cobrança, né? Ele passa a ter um imposto muito mais fácil de ser cobrado, mesmo com as... Quantas normas tributárias vocês acham que tem no Brasil? Mais de 1000. Mais de 1000. Pouco mais. Mais de 1000? Caraca, eu acho que tá uma 100zinha. 100 tem só pra padaria. 443.236 normas tributárias. É pouquinho mais de 1000. Ser contador no Brasil é difícil. O cara tem que saber, um pouquinho mais de 1000. Então, é isso. Imagina que a gente, tendo um sistema desse, dá tanto para simplificar essa cobrança, quanto para o governo conseguir cobrar isso direito e a gente ter uma vida mais simples. Não que eu gostaria de pagar, gente, não é isso. Mas, assim, além de pagar, você ainda tem risco de errar, porque o sistema que é cobrado hoje já que sou obrigado, que seja fácil minha vida. Então, vai lá, Paulo. Alô, Paulo Guedes, bota o real digital e aproveita esses meses aí que pode dar tempo. Se ganhar a eleição, tem mais 4 anos ainda. Dá tempo de pôr aí, né? E se falar que vai fazer, talvez já dá mais voto. O Lula também gosta de imposto. Pode pôr também, Lulinha. Você que gosta de cobrar imposto, olha aí. A solução da sonegação pra você, ninguém mais vai sonegar, você vai controlar todo mundo. Você vai poder imprimir dinheiro sem precisar imprimir. Aí já não é bom. Aí o Vandir já deu ideia errada. Aí cancela o Vandir. Tá cancelado.
Censurado. E agora, alvp.com.br, para você que não é chinês e não tá nesse país e tá aí precisando aprender a investir, formar sua carteira de investimentos, cara, chega aqui, ó, preenche o questionário da UVP, você vai falar quais são os seus objetivos. Ah, eu quero construir patrimônio, aumentar minha renda mensal, já sou aposentado, quero aumentar ainda mais os meus proventos aqui que eu tô tendo, eu já possuo um bom patrimônio, quero só aumentar o patrimônio, não quero deixar de trabalhar. Você vai preencher aqui e o especialista vai te ajudar a entender se a UVP é para você ou não é para você, vai funcionar ou não vai funcionar. Olha isso aqui é genial. Inclusive, o seu especialista aqui, ó, não vou contar para você tudo aqui, porque senão é confusão. Mas o cara pode até te falar quanto tempo você vai demorar para atingir seu objetivo. Isso aí é brincadeira, hein? Detalhado, hein? Detalhado. Então, um beijão para vocês. Oremos, vai dar tudo certo, fica tranquilo, não tem nada de errado, o mundo não vai acabar dessa vez. Raul, mas e se a China dominar? A China é comunista. A China é comunista, mas eles gostam mais de dinheiro que a gente. Eles negociam, tudo eles negociam, cara. Tudo eles negociam, né? A gente fala aqui que a gente é capitalista, mas tudo aqui a gente não negocia. A China, tudo é negociável, eles vão negociando. A gente vende carne, ninguém mexe com a gente não, tá tudo bem. Alimenta 1 bilhão de pessoas, é muita gente. Quem vai ficar mexendo com o Brasil?